E depois de quase 72 horas, aparece ninguém menos do que o pastor Silas Malafaia para atenuar, passar panos quentes e até defender o seu candidato político de preferência. Sim, aquilo que se esperaria da posição de um pastor, figura que subentende-se ter o compromisso principal com o Evangelho de Jesus e, portanto, com a verdade. Depois de tanto tempo de silêncio, ele surge com uma conversa amenizada, inclusive se dizendo vítima daquilo que ele vê nesse momento sendo feito contra Flávio Bolsonaro, como se o que ele sofresse fosse algo em decorrência de ele amar, servir e cuidar, e ter como propósito principal o Evangelho. Mas criando um campo nebuloso entre política e religião, onde toda vez que é atacado ele diz perseguição religiosa, e toda vez que lhe abrem espaço para ele exercer a sua influência, ele estabelece postura e discurso de um verdadeiro projeto de poder. Ele então vem trazendo as desculpas mais esfarrapadas, contando historinha de um fundo lá nos Estados Unidos e que não teve dinheiro na mão de Flávio Bolsonaro, em toda uma tendenciosidade. E vamos ser honestos aqui. Sim, você de direita e você de esquerda. Se o que tivesse sido revelado fosse revelado, por exemplo, sobre o comportamento do Lulinha, o filho do Lula, vocês acham que ele estaria fazendo o pastor Silas Malafaia estaria tendo um discurso assim tão complacente, tão benigno em defesa de Lulinha? É claro que não. Porque não tem a ver com a verdade, tem a ver com ideologia política. E esse é o compromisso de Silas e de muitos pastores. O evangelho já não é a pedra angular, é a ideologia política. Sabe? Jesus, na sua tentação, ele foi levado a um alto ali monte e Satanás lhe mostrou todas as glórias do mundo e ele disse, olha, se prostrado me adorardes, tudo isso te darei. O que Satanás estava apontando ali é que os fins podem justificar os meios. Se a sua finalidade é conseguir toda essa glória, se ajoelha e adora aqui, que eu te dou essa glória. E em momento algum Jesus disse que ele não tem essa autoridade. Jesus simplesmente se negou a adorar ou a negociar os meios para ele alcançar qualquer coisa. Mas os pastores e aqueles que se dizem discípulos desse Cristo, aqui, atualmente, nesses vídeos que eles gravam em toda essa politização, para eles, os fins justificam os meios. Então eles vêm em cadeia nacional mentir, costurar, contornar, criarem os discursos mais estapafúrdios. Porque para o reino que eles querem implantar aqui, que é completamente diferente do que o que Jesus veio fazer, porque no que diz respeito a esse tipo de poder, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Mas para esses pastores, buscando estabelecer esse reino terreno de poder mundano, para eles vale qualquer meio. E aí, no final das contas, vigora o livro de Apocalipse no verso 22, a partir do verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda fazendo imundícias. Porém, o justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. E é assim que vai acontecer. Porque Silas Malafaia já se encalacrou tanto nesse contexto todo, que até para ele se posicionar e agora recriminar e se alinhar com a verdade, ele perde toda a base e a estrutura que o sustenta ali. Então o discurso dele está preso e condicionado. E nisso ele vai se sujando e se tornando cada vez mais imundo. Que tragédia. Mas esse é o juízo de quem escolhe o próprio umbigo, instrumentalizando a Bíblia e o Evangelho para uma ascensão pessoal. Paz e luz, meus amigos e amigas, e não esqueçam, nessas eleições, repudiem religiosos que instrumentalizem, que manipulem Bíblia e Evangelho para querer tecer um discurso teocrático, do bem contra o mal, é Deus contra os ímpios. Parem com isso, isso não faz bem para o Brasil. Paz e luz, meus amigos e amigas.